Olá, boa noite. Como é que vão, turma da logística? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos dar continuidade à nossa aula da gestão da cadeia de suprimentos. E hoje eu separei aqui um material para vocês que são estratégias, técnicas e táticas de negociação, que é uma das competências principais do gestor da cadeia de suprimentos, principalmente os profissionais da área de compras que trabalham com negociação direta, né? Na hora de você negociar com o fornecedor a aquisição de uma matéria-prima, de um bem, de um equipamento, não importa, mas você não é simplesmente você pedir um desconto, né? Isso vai muito mais além do que você simplesmente tentar uma redução de preço, tá certo? Então eu trouxe aqui para a gente essas técnicas e táticas de negociação que elas servem tanto para a nossa vida profissional, para quem trabalha na área, assim como também o pessoal tem algumas negociações até na vida pessoal, quando você está tentando negociar algo com alguém, né? Então, eu espero que isso ajude vocês. Ele é uma das competências principais do profissional de compras e espero que vocês aproveitem a aula aqui. Vamos lá, tá bom, pessoal? Lembrando que sempre que no final de cada aula, né, que eu mando para vocês, tem uma atividade que tem que ser respondida e essa atividade dessa aula vai valer a presença para que vocês também não fiquem com falta, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui, né? Bom, técnicas de negociação, né? Então, o que que é uma negociação, né? É um conjunto de desejos solucionado por troca, né? É uma competência-chave do executivo de compras. E o estilo de negociação vai depender também dos objetivos que você está se propondo. Ele pode envolver um relacionamento com uma ou mais fontes de suprimentos, conduzidas individualmente ou em equipe de negociadores, porque muito embora às vezes você tenha competência, é importante que também cada negociação seja conduzida não isoladamente. Às vezes é interessante você ter equipes de negociadores, mais de um negociador numa mesma reunião, né? E por que que a gente negocia, né? Porque ambas as partes, elas têm objetivos diferentes sobre um determinado assunto, né? Ou sobre o mesmo assunto. Então, o que que o comprador, vamos falar do lado quem está compras, né? O que que ele quer? Ele quer sempre o menor preço, a melhor qualidade, o menor prazo de entrega, né? E o que que o vendedor quer? Ele quer o maior preço, o maior prazo de entrega, né? Então, ou seja, que são objetivos conflitantes, por isso que você tem que ter uma faixa de negociação. É aquele margem, né? Aquela área onde cada um pode ter uma aceitabilidade daquilo que está sendo negociado. Então, ou seja, até onde você pode chegar? Qual é o seu limite? Não é verdade? Então, essa faixa de negociação é importante a gente determinar na hora de a gente fazer uma negociação. E existe também necessidades e desejos não satisfeitos atualmente, por isso que a gente negocia. Quando você quer algo, né, em troca, você precisa negociar. Então, você precisa convencer o outro lado da sua necessidade, né? Nem sempre aquilo que você deseja é o que você precisa, não é verdade? Então, pessoal, vamos lá dar sequência aí. E aí, quando você vai fazer uma negociação, é importante que você estabeleça, né, alguns passos, né, algumas etapas, né? A primeira, e eu diria para vocês que a mais importante dentro de um processo de negociação, é o que a gente chama de preparação, né? Quando você vai se preparar para negociar algo, né? E essa preparação, ela vai envolver a análise das informações que você tem disponível, vai definir os seus objetivos e vai definir qual é a estratégia que você vai adotar para fazer aquela negociação. Então, a preparação, eu entendo que ela é tão mais importante do que a própria negociação em si, que seria a segunda etapa, onde você vai organizar a equipe, vai definir o formato, né, da negociação, qual seria o acordo que você quer e efetivamente negociar, ou seja, vai
chamar a outra parte, vai sentar junto com ele e vai conversar para chegar num objetivo comum. Chegando nesse objetivo, ou fim, ou seja, se você ambas as partes chegaram no denominador comum, a gente tem uma fase que a gente chama de colocar o pedido, que é aquele momento onde você vai concretizar aquela negociação. E isso é feito com a emissão do pedido de compra, tá certo? E a última fase é a fase do monitoramento, onde você vai controlar o desempenho desse fornecedor e vai definir novas condições de renegociação, caso seja necessário. Então, por exemplo, se você vai acompanhar o prazo de entrega, vai acompanhar eventualmente o processo de fabricação, às vezes você vai determinar algumas visitas técnicas no local do seu fornecedor, no estabelecimento do fornecedor, para ver se ele está cumprindo o cronograma que foi acordado durante o processo de negociação. Tá certo? Então, essas três fases de um processo: preparação, negociação e monitoramento. Perfeito? Bom, e aí, quando você entra no processo de negociação, importante você ter já estabelecido, ter em mente algumas técnicas para você controlar essa negociação, né? Então, mais ou menos, existem 9 técnicas, né, que elas balizam o processo de negociação. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. A primeira, que a gente chama alavanque resultados a partir da competitividade, ou seja, entre na negociação com alternativas, né? Busque outros fornecedores, eventualmente produtos alternativos. Então, isso a gente faz até antes de negociar, né? Então, você ter já estabelecidos esses parâmetros. Então, você ter uma outra opção de fornecedor, ter eventualmente produtos alternativos que você vai negociar, né? Para que você não fique atrelado a uma coisa só, né? Então, você ficaria refém daquele negócio. Bom, crie oportunidades através de um maior valor agregado, né? Então, ou seja, você nessa negociação de alavancar os resultados, você tem que eventualmente oferecer algo para o seu, por outro lado que está negociando, a fim de você também valorizar aquilo que você está desejando ou negociando, né? Encoraja o fornecedor a investir tempo, né? Então, ou seja, também que ele prepare, né, as melhores alternativas para você. Ó. Faça o fornecedor investir tempo no processo, né? Preparação de informação, ele tem que levantar várias informações. Interessante você fazer múltiplas rodadas de negociação, né? Não só se limitar a nenhuma. Ter discussões prévias até o processo de negociação. E existe uma frase aqui que eu coloquei, mas não é bem para vocês entenderem a derrota. Assegure a vulnerabilidade do fornecedor à derrota. Na verdade, não é bem uma derrota, porque num processo de negociação, o importante é que haja um ganha-ganha, não um perde-ganha, né? Se um lado, ele entre parênteses, sai derrotado, é sinal de que não houve uma negociação, e sim uma coerção, não é verdade? Então, o importante é que os dois lados eles ganhem com o processo, né? Talvez um tenha que ceder um pouco mais, mas de qualquer forma que seja vantajoso para ele também. E sempre invista na ideia de relacionamento de longo prazo. Então, isso é importante você oferecer parcerias para o outro lado, para que ele também se sinta mais seguro, né? De um fornecimento a longo prazo e não por um tempo só, por uma só compra, eventualmente. Garanta o envolvimento do time, né? Então, ou seja, assegure entendimento e comprometimento de todos com o processo, né? E demonstre um posicionamento único do time para o fornecedor. Importante, se você estiver negociando em grupo, né, com mais de uma pessoa, né, do seu lado, importante que ele esteja alinhado com os mesmos objetivos. Imagina você tá do lado do seu colega e ele querendo uma coisa e você falando outra, né? Então é a mesma coisa. Num time de futebol, imagine se o zagueiro, ao invés de mandar a bola lá para frente, ele vai chutar contra o próprio gol, não é verdade? Então tem que ter esse cuidado na hora que você está montando a equipe de negociação, você ter o mesmo posicionamento, tá certo? Consiga empatia mútua. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? É você, eventualmente,
ver o outro lado para entender as necessidades. Olha, determina as necessidades reais dos fornecedores ao invés dos desejos. Aquilo que eu falei, nem sempre o que ele deseja é o que ele realmente precisa. Não é verdade? Então, precisamos também ter essa empatia mútua. Ó. Demonstre compreensão e solidariedade às necessidades do fornecedor. Então, você do outro lado, ele também tem as suas necessidades, não é só as suas. Então, você também tem que estar solidário a isso e compreender que, eventualmente, ele precisa chegar também num objetivo. Incorpore ideias de outros fornecedores na discussão. Então, eventualmente, você ter participado de outras reuniões, eventualmente ter algum dado novo, é importante, né? Você ter uma alternativa, colocar isso para o seu fornecedor. Transforme a sua meta de fornecedor em uma meta única. Isso é sempre o desejo, né, da negociação. Vocês chegarem ao mesmo objetivo. Desculpa. E construa a base no relacionamento a longo prazo. Isso é super importante, você sempre pensar no longo prazo, não numa negociação única. Demonstre conhecimento, né? Apresente uma imagem de autoconfiança através do entendimento de informações, produtos, aplicações, mercado e problemas. Sempre é importante você ter isso na ponta da língua, ou seja, você saber daquilo que está negociando, você ter o conhecimento do seu produto, daquilo que você está querendo adquirir, inclusive eventuais aplicações e tudo mais que foi importante na hora de você mostrar esse conhecimento para saber que você está sabendo exatamente o que você vai comprar. Mantenha a discussão sem emoções, né? Forneça apenas informações necessárias quando solicitado. Mostre-se pouco emotivo frente às investidas do fornecedor e evite surpresas. Então, é importante você mostrar imparcialidade, mostrar durante um processo de negociação, você não pode deixar a sua emoção falar mais alto. Seja profissional sempre, né? Imagine se você ficar irritado, nervoso, ou mesmo você está muito, vamos falar assim, alegre, sorridente, né? Mostrar talvez um momento de fraqueza. Importante você manter um profissionalismo e manter uma sobriedade durante a negociação, né? Evitar você demonstrar emoções. Faça concessões gradualmente, ou seja, crie uma hierarquia de concessão para desejos e necessidade. Faça concessões lentamente, se precisar, e faça concessões equivalentes ao que o seu fornecedor também está fazendo, né? Você não vai, eventualmente, ceder tudo de uma vez, você tem que ser aquela base, ó, toma lá, dá cá. Então, se você ceder, eu também cedo um pouco, tá certo? Então, é importante você ter esse controle daquilo que você está eventualmente concedendo, mas também você tem que estar recebendo algo em troca, né? Legitime seu posicionamento, estabeleça credibilidade através do quê? Do tamanho da empresa, precedência histórica, profissionalismo e desejo no relacionamento a longo prazo. Eu, na minha vida toda, sempre coloquei isso também durante a negociação. Imagine, eu trabalhava num grupo de empresas que tinha 350 anos, né? Que era o grupo Saint-Gobain, um grupo francês. Então, um grupo super importante, super rico mundialmente. Então você colocava isso, olha, eu trabalho no grupo Saint-Gobain, né? Grupo francês, um grupo que tem 350 anos de história. Eu mostrava o meu profissionalismo, né? Ou seja, eu tinha 30, na época eu tinha mais de 38 anos de serviço, ou seja, eu trabalhava muito tempo na empresa, conhecia muito. E um desejos de relacionamento sempre a longo prazo também, não é verdade? Sempre isso vai ser colocado na mesa. Destaque as necessidades ainda não satisfeitas, né? Ou seja, se existe uma deficiência no produto, se o preço está elevado, se problemas de prazo, serviço ineficiente, insuficiente, né? Cria impressão de resposta insatisfatória do fornecedor, ou seja, eventualmente, se você tenha uma dificuldade ainda com aquilo que você está negociando, o importante é você colocar isso na mesa deixar bem claro os pontos que não estão satisfeitos ainda, aquilo que precisa ser corrigido, precisam ser melhorados, né? Vai pressionar o outro lado também a conceder alguma coisa, caso ele não consiga te atender todas as necessidades, tá certo? Bom,
E aí, pessoal, a gente parte, né? Isso seriam as estratégias, algumas técnicas que você faz, né? Para você antes de começar a negociação. E depois que você já tem mais ou menos isso definido, é importante você definir algumas táticas de negociação, né? Eu separei algumas aqui legaisinhas, né? Eu acho que vocês vão ficar satisfeitos quando vocês vão conhecê-las, né? Então vamos lá, olha. Táticas, né? Estratégias e táticas de negociação. A primeira que eu separei aí é o cobertor. Como é que você usa a tática do cobertor? O cobertor é uma estratégia pela qual o negociador revela tudo aquilo que pretende conseguir de uma única vez. Você imagina você chegar numa negociação e já abrir o leque de coisas que você quer. Olha, eu quero que você me conceda um desconto, esse produto tem que chegar aqui tal dia, a qualidade tem que estar assim, vai pagar o transporte para mim até aqui, ele tem que estar embalado em caixa assim, ou seja, você coloca todas as suas necessidades de uma única vez. Ou seja, você meio que sufoca o seu fornecedor e faz com que seja tantas reivindicações que ele vai te conceder a maioria, né? É a mesma coisa, a famosa expressão, descarregar o caminhão de melancia em cima da pessoa, né? Ela vai querer sair dali, né? Então ela vai, eventualmente, tentar se livrar daquele monte de coisa que você está pedindo para ela. E se isso acontecer com você, imagina que você está numa negociação e o seu oponente faça isso com você. Qual é uma tática que você usa para poder sair? Ó? É a tática do colchete. Ó. Pela estratégia do colchetes, podemos isolar a questão que é essencial para outra pessoa, saindo da incômoda situação causada pela estratégia do cobertor. Ou seja, tudo bem, vamos ver, de tudo isso que você está me pedindo, o que realmente você precisa? Qual é o mais importante para você? Eventualmente, você faz isso até para conseguir exatamente definir o que você quer de mais importante. Mais importante é você saber, né, como é que sai dessa situação. Uma outra tática, uma tática de surpresa, ó, a estratégia da intimidação é usada para debilitar o oponente colocando a defensiva. Olha, pode vir uma forma... Opa, tá meio confuso aqui, mas a intimidação é embaixo. A estratégia de intimidação é usada para debilitar o oponente colocando na defensiva. Ela pode ser uma forma de ameaça. Repetiu aí, pessoal. A surpresa é quando você coloca algo na mesa de negociação que não estava sendo previsto, eventualmente uma coisa nova, e faz com que o seu fornecedor, né, o outro lado, ele fique tão surpreso com relação àquilo que ele não tenha eventualmente condição de negar para você, né? Então seria mais ou menos isso. E a tática da intimidação, a estratégia da intimidação é usada para debilitar o oponente colocando na defensiva, né? Então ela pode vir até com uma forma de ameaça. Então, eventualmente, olha, se você não me entregar isso dentro do prazo, eu vou te aplicar uma multa, né? Então, é uma questão que você também coloca para ele poder ter essa importância naquilo que está sendo negociado, tá bom? Uma tática do silêncio. Não. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta para um momento de tensão ou mesmo para um assunto que não foi devidamente pensado pelo oponente, né? Então, assim, às vezes pode acontecer com você. Se alguém colocar uma situação onde você não tem uma resposta já pronta, ou óbvia, ou você desconheça aquilo, né, a melhor tática é você ficar em silêncio, dizer, olha, não conheço, vou estudar, vou ver isso com calma, e depois eu te respondo, tá certo? Então, não assuma nada num determinado momento, né? Então, é melhor, às vezes, ficar em silêncio, né? Fazer cara de paisagem e ir em frente. Uma tática também usada, a tática do drible, né? A estratégia do drible é utilizada quando damos a impressão que queremos uma coisa, quando na verdade queremos outra, né? É a famosa, você colocar meio que o bode na sala, né? Uma expressão que também existe. Você colocar uma dificuldade para um assunto que aquela dificuldade não é relevante e faz com que o outro lado, né, fique tão incomodado com aquela dificuldade que quando você fala, tudo bem, eu vou retirar isso, mas eu quero isso, tá certo? Aí ele fica aliviado por você ter tirado aquela dificuldade e te cede, ou seja, te concede aquilo que realmente você queria, né? Que essa é uma tática do drible, tá certo?
tem uma outra tática, que é o que a gente chama de autoridade limitada. Ó. Na estratégia de autoridade limitada, esperamos a outra pessoa indicar a sua posição e aí tentamos forçar a nossa posição, afirmando que o que se pretende exigir a aprovação do superior levará mais tempo. Aquela famosa frase, olha, eu não tenho autoridade para definir isso, para decidir isso. Vou precisar levar isso aos meus superiores. Às vezes você coloca isso para ganhar tempo, né? Então, para você dizer, olha, vou ganhar um pouco mais de tempo, ou realmente você não tem a autonomia para decidir aquilo naquela hora, né? E faz com que talvez o seu fornecedor, o seu oponente, fale, não, espera aí, eu preciso fechar isso essa semana, eu preciso fechar isso aqui ainda hoje. E às vezes ele te concede aquilo que você quer, pelo fato de você dizer que vai ter que levar isso para o superior, não é verdade? Uma retirada aparente. Ó. Ao fazer uma retirada aparente, levamos o oponente a pensar que não estamos dispostos a prosseguir na discussão da negociação. O objetivo é levar o oponente a ceder em relação à sua posição. Às vezes, na negociação, você fala, olha, espera aí, a partir daqui eu não vou mais para negociar. Então, o lance é o seguinte, ó, com esse preço eu não negocio mais. Aí você dá por encerrada a negociação. É uma tática perigosa, porque o outro lado, realmente, né, se ele não estiver blefando, corre o risco de você perder essa negociação, de você realmente não conseguir chegar num objetivo. Então, só utilize essa tática aí de retirada aparente quando você tiver certeza de que o outro lado está blefando, tá bem? Porque senão pode acontecer o tiro sair pela culatra, você fazer uma retirada aparente e o cara aceitar, tá bom, então se você não quer, eu vou vender para outro, né? Então isso é também um perigo acontecer, tá certo? Né? E assim, tem a tática da abstinência, né? A estratégia de abstinência é usada quando queremos adiar uma decisão ou pedir um tempo para meditar sobre o problema. Também é uma tática parecida com a retirada aparente ou mesmo com aquela que nós falamos sobre níveis hierárquicos, sobre você não ter autonomia para decidir isso, e às vezes você realmente precisa de um tempo para poder pensar um pouco mais sobre o que está sendo colocado na mesa, né? Então, isso é para uma tática que você usa, né, para você também ganhar um tempo maior para poder pensar sobre aquele problema, né? Um fato consumado, né? Na estratégia de fato consumado, o negociador atinge o objetivo esperando obter a aceitação do pretendido como está, porque qualquer mudança não pode compensar o esforço da outra pessoa, né? Então, assim, imagina que você comprou um equipamento, eventualmente ele chegou com algum defeito, e aí você fala, olha, bom, o negócio é o seguinte, não vale nem a pena você querer consertar isso, eu preciso de um outro equipamento, né? Então, o fato já está consumado, ou seja, né, o problema já ocorreu, então eu preciso que você me resolva da melhor forma possível, né? Não quero perder mais tempo com isso. Então, às vezes, o outro lado também vê que não adianta fazer qualquer outra coisa, porque vai estar mais complicado você tentar negociar uma correção daquilo que está errado do que você eventualmente começar ou fornecer um outro equipamento. Uma outra tática importante é a data limite. Ó. Conhecer a data limite do seu oponente, né, pode ser um recurso muito útil e pode exercer um grande impacto na negociação. Imagina que um fornecedor esteja lá para fechar a cota dele e ele precisa fechar um pedido com você naquela semana, e para ele poder fechar a cota, para ele ganhar a comissão. E aí você fala, não, olha, se você sabe dessa data, você vai usar de todas as suas técnicas, né, para ganhar tempo, fazer com que ele ceda, às vezes até um desconto maior, para ele não perder o negócio, né? Então, para ele poder fechar rapidamente com você. Portanto, é importante você conhecer essa data limite, né? Desde que possível, né? É verdade. E também não pode deixar o outro lado saber qual que é a sua data limite para fechar, porque eventualmente o cara sabe que você também precisa comprar aquilo rapidamente e aí ele não vai melhorar o preço, né? Existe uma técnica que eu acho que todo mundo já viu em filmes americanos de policial, né, que a gente chama de bom e mau sujeito, né?
a estratégia do bom mau sujeito pode ser eficaz com um membro fazendo o papel de durão, enquanto o outro colega é mais acessível a diálogo. Contudo, nenhuma estratégia é eficaz se for reconhecida como tal. Então, você também tem que tomar cuidado, porque o outro lado não é bobo, ele sabe como é que você está negociando. Então, eventualmente, você pode estar negociando ali em grupo, coletivamente, ou você mais um colega, e aí, ó, vamos combinar, eu faço o cara, o bonzinho, e você faz o cara mal, né? Aquele cara que vai ser bravo, não vai ceder nada, e eu entro como o papel do mocinho, e aí o cara vai ganhar confiança minha e a gente vai conseguir o que a gente quer. Então, essa tática aí do bom ou mau sujeito também, ela precisa ser bem ensaiada para não dar essa conotação de que o outro lado perceba o que você está fazendo, tá certo? Né? E por fim aqui, as últimas que eu separei para vocês, tem a técnica do salame, ó, que a estratégia do salame permite conseguir o que queremos sem que isso se torne muito óbvio, né? Conquistamos fatia por fatia ao invés de ganhar tudo de uma única vez. Então imagina, lembra a técnica do cobertor, que a gente colocava tudo de uma vez? A do salame é ao contrário. A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, a gente vai colocando na negociação, pondo na mesa, aos poucos. Então, ou seja, aos pouquinho, porque o cara não se assuste e aí ele vai concedendo, né, às vezes as coisas de uma forma um pouco mais tranquila do que você jogar tudo de uma única vez para ele, né? A reversão, né? A estratégia da reversão consiste em agir de maneira oposta do que aquela esperada, causando impacto pela atitude positiva quando apresentada. Então imagina que o cara imagina que você não vai aceitar um negócio e você aceite. Então fica, né? O cara, opa, peraí, eu coloquei isso porque eu sabia que ele ia recusar, mas ele aceitou, né? Então faz com que o outro também tenha que aceitar alguma coisa que ele não queira, porque você fez isso, né? Então é uma estratégia também que, eventualmente, vamos imaginar o marido e a mulher. O marido chega para a mulher e fala: Benzinho, olha, sábado eu vou jogar bola com meus amigos, vou ficar a tarde toda fora. Ela fala: tudo bem, mas pode ir. Opa, tem alguma coisa errada aí. Porque o normal seria ela brigar, mas se ela está aceitando, opa, tem alguma coisa que ela também vai pedir. Então, eventualmente, essa tática da reversão, ela tem que tomar cuidado também, tá? Você tem que estar esperto naquilo que você estiver negociando. E, obviamente, né, nenhuma estratégia eficaz, né, quando a gente não tem a disposição para negociar, ou seja, ambas as partes, ela tem que encontrar uma solução para que isso ocorra de uma forma mais rápida, né? Então, não adianta você querer fazer uma negociação se o outro lado também não estiver disponível para negociar. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso, né? Então é uma aula assim um pouco mais informal hoje, tá certo? Mas ela é importantíssima dentro do perfil profissional do comprador, né? De quem trabalha com suprimentos. Então, eventualmente, quando você está falando da gestão da cadeia de suprimentos, e ali ela envolve todas aquelas áreas que nós estamos falando, e que sempre vão ter negociações dentro de cada uma delas, é importante você conhecer e aplicar essas táticas, né, técnicas, estratégias de negociação, para que as suas tarefas, o seu trabalho flua um pouco melhor. E você também conheça, né, um pouquinho mais da filosofia aí, que aquilo que se pratica no mercado, tá certo? Lembrando, pessoal, só para vocês terem uma ideia, existem cursos de negociação que você faz, né? Eu mesmo cheguei a fazer vários deles, tem negociações básicas, tem assim, técnicas de negociação avançadas, tem negociações, né? Tem cursos onde você até lê a fisionomia da pessoa, você consegue identificar o que a pessoa está pensando pelas expressões faciais, né, dele. Tem até alguns filmes que são feitos assim, né? Tinha um filme chamado Lie to Me, era uma série que existia na televisão que falava Lie to Me é minta para mim, né? Então, era um grupo de policiais, né, que conseguiam identificar se um criminoso estava mentindo ou não, né? Existe uma série também famosa chamada O Mentalista,
né? Ela passa na Netflix, mas passava também em canais abertos, né? E é onde ele consegue, através observando a pessoa, saber se ela é inocente ou não é. Então isso é legal, né? A gente está estudando isso aí, se aprimorando, né? Principalmente quem trabalha com compras, é fundamental ter esse conhecimento e ter aplicando essas táticas aí, tá bem? Bom, pessoal, então a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me consultar por e-mail, por WhatsApp. E lembrando sempre que no final de cada aula tem lá uma atividade que vocês têm que me entregar. Eu estou dando mais ou menos em média uma semana para vocês responderem as atividades, tá bom? Bom, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.